A gente está chegando cada vez mais perto de criar uma inteligência que se equipara à nossa. Estamos falando da inteligência artificial geral, a famosa AGI, que é tipo o grande objetivo da computação. Mas e se a chave para destravar esse futuro estiver numa tecnologia que parece ainda mais coisa de ficção científica? Hoje, a gente vai mergulhar em como a computação quântica pode ser o empurrão que faltava para o próximo salto da IA. Ok, antes de tudo, vamos só alinhar o que é essa tal de AGI. Esquece aquela IA que só joga xadrez ou que só reconhece o seu rosto no celular. A gente está falando aqui de uma inteligência de verdade, sabe? Que consegue raciocinar, aprender qualquer coisa e se adaptar a um desafio novo, exatamente como um ser humano faz. E é aqui que a gente chega no ponto central da nossa análise. Será que juntar a inteligência artificial com o poder absurdo da computação quântica é a peça que faltava nesse quebra-cabeça gigante que é a AGI? Então, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o potencial dessa mistura quântico-clássica. Depois, vamos encarar os problemas técnicos que ainda existem. Na sequência, a gente discute a parte crucial da governança. E, por fim, a gente amarra tudo para ter uma visão mais clara do que isso tudo significa. Vamos lá, começando pela parte mais animadora. O que de fato acontece quando a gente une o poder de processamento paralelo da computação quântica com a solidez que a gente já tem nas arquiteturas de IA clássicas? Olha, os primeiros resultados são de cair o queixo. Esse gráfico aqui mostra a precisão de diferentes modelos. Uma rede neural clássica sozinha acerta 87,4%. Mas quando a gente coloca componentes quânticos na jogada, como no modelo VQC, a precisão pula para 94,1%. Em tarefas super complexas, um ganho de quase 7 pontos percentuais não é só uma melhoria, gente. É um salto gigantesco, uma mudança de patamar. E o mais legal é que a vantagem não é só na precisão. O modelo quântico, o VQC, treinou 31% mais rápido. E mais importante ainda, consumiu 42% menos energia. Pensa no que isso quer dizer. Ele não é só mais inteligente, ele é mais eficiente, mais sustentável. Isso abre portas para escalar a tecnologia de um jeito que a gente nem imaginava. Certo. Mas e o que esses números significam na prática, em termos de cognição? Essa tabela aqui mostra exatamente isso. Em tarefas que simulam raciocínio, reconhecimento de padrões e adaptação, os modelos quânticos dão um banho nos clássicos. Parece que eles têm uma habilidade natural para lidar com ambiguidade, com abstração, que são justamente duas das coisas mais difíceis e mais humanas da nossa inteligência. Tá, mas qual é a mágica por trás dessa tal vantagem quântica? O segredo está nas propriedades da física quântica. Pensa que você está tentando sair de um labirinto. Um computador clássico vai testar um caminho, depois outro, depois outro. O quântico, ele consegue explorar todos os caminhos ao mesmo tempo. Isso, junto com a capacidade de representar dados de um jeito muito mais rico, permite que esses modelos vejam coisas, capturem padrões e generalizem soluções de um jeito que os sistemas clássicos simplesmente não conseguem. Agora, vamos colocar o pé no freio um pouco. Essa promessa toda vem com desafios que são igualmente enormes. A teoria é vinda, mas a prática é outra história. Vamos olhar agora para os obstáculos que estão entre a gente e a AGI quântica. Basicamente, os problemas se dividem em três grandes áreas. As limitações do hardware quântico que a gente tem hoje, os perrengues com os algoritmos que rodam nessas máquinas e a dificuldade absurda de escalar tudo isso para um nível de cognição humana de verdade. Esse slide aqui mostra bem o tamanho do buraco entre a promessa e a realidade do hardware. De um lado, o potencial teórico de uma computação quase infinita. Do outro, a nossa realidade, a era NISQ, que basicamente significa quântico de escala intermediária e barulhento. Na prática, quer dizer que os nossos qubits são frágeis, instáveis, cometem muitos erros, e isso limita demais o que a gente consegue fazer hoje. E os desafios de software não são mais fáceis. Um dos maiores problemas são os barren plateaus, os platôs áridos. Imagina que o algoritmo está tentando aprender, mas de repente ele se perde num deserto tão grande e plano que ele simplesmente para, não sabe mais para onde ir. Junta isso com a instabilidade dos modelos híbridos e a sensibilidade ao barulho do hardware, e o que a gente tem é um cenário onde o que funciona na teoria, muitas vezes quebra feio na prática. E tudo isso leva ao desafio final, a escalabilidade. Porque, veja bem, uma coisa é você mostrar que a computação quântica é melhor num problema pequeno, de laboratório, todo controlado. Outra coisa, completamente diferente, é fazer isso funcionar na escala gigantesca e na complexidade de uma inteligência geral de verdade. É um desafio de engenharia, assim, colossal.
E isso nos traz para a parte talvez mais importante de todas. Vamos supor que a gente consiga superar todos esses desafios técnicos. Aí surge uma pergunta muito mais profunda. A questão não é mais se a gente consegue construir uma AGI quântica, mas se a gente deve. E se a resposta for sim, como a gente vai controlar essa criação? Essa citação de um especialista do estudo resume o dilema de um jeito perfeito. Sistemas de IA quântica podem avançar a cognição mais rápido do que nossa supervisão ética consegue se adaptar. A gente está literalmente numa corrida contra a nossa própria invenção. Uma IA quântica não só aumenta os riscos que a gente já conhece, ela cria problemas completamente novos. Como a gente garante que os objetivos de uma máquina tão poderosa batem com os nossos? De quem é a culpa quando dá um erro num cálculo quântico, que por natureza já é probabilístico? E como a gente lida com o fato de que a mesma tecnologia que pode curar doenças também pode criar armas autônomas? As preocupações dos especialistas mostram bem essa complexidade. Olha só o gráfico. A maior apreensão, com 31%, é a gente perder a fronteira entre o que é humano e o que é máquina. Aquele momento em que a gente não sabe mais quem tomou a decisão. Logo depois, vem as ameaças à segurança, a perda de empregos e o risco de preconceitos serem ampliados numa escala que a gente nunca viu. Então, depois de colocar toda essa promessa e todo esse perigo na mesa, qual é a conclusão? Como é que a gente deve olhar para o papel da computação quântica nessa jornada para a AGI? Olha, a visão mais pé no chão, com base no que a gente sabe hoje, é que a computação quântica não é uma solução mágica para a AGI. Ela funciona mais como um catalisador, um aditivo superpotente que consegue acelerar algumas engrenagens específicas da cognição, como raciocínio em cenários de incerteza e a capacidade de aprender com poucos exemplos. Isso quer dizer que o caminho para frente precisa ter duas pistas, andando lado a lado na mesma velocidade. De um lado, a inovação tecnológica para resolver os problemas de hardware e software. E do outro, um esforço igualmente intenso para construir as regras, a ética e a governança para guiar essa tecnologia. Uma coisa não pode avançar sem a outra. E isso tudo deixa uma reflexão final no ar. Conforme a gente acelera em direção a essa nova fronteira, a pergunta principal muda. O desafio não é mais só como construir máquinas inteligentes, é como garantir que, enquanto a gente faz isso, nós mesmos estejamos agindo com sabedoria.